Se tudo é energia, estamos todos conectados do micro ao macro, o que o céu do momento tem para nos dizer. Hoje eu recebo o astrólogo Haroldo Mendonça, que vai falar sobre os trânsitos mais importantes que marcam esse ano. Júpiter em Áries, Saturno entrando em Peixes e Plutão entrando em Aquário. Eu sou Priscila Paiva e esse é o Conexões Conectando Saberes. Hoje com o tema Perspectivas Astrológicas para 2023. Bora convidar o Haroldo? Olha, o Haroldo já chegou. Vamos lá. Boa noite para quem está chegando. Demorei uns segundinhos, por isso fiquei apertando. Boa noite, boa noite. Eu não vi os nomes que entraram. Boa noite, Haroldo. Oi! E aí, me ouvindo bem? O pessoal aí Sim, tá me ouvindo bem? muito obrigada por atender mais uma vez meu convite, né? Já esteve aqui comigo em 2021, né? Que aí 2022 a gente Oi. pulou, deixou agora para esse início do ano, a gente começando com uma vibe nova e Haroldo vai revelar aí para gente algumas coisas sobre as energias, né? Tudo certo, pessoal? Exatamente. Estão ouvindo a gente bem? Tô vendo aqui o pessoal, a Angelita, conheço. É, Aí, boa noite, que mais aqui? Sônia. Vi Marcele, é que aparecem todos os nomes para gente, né? Ah, é, tem razão. Algumas Denise, pessoas. Aí, ó, a Elaine, Elaine. Oi, gente, são as alunas aí. que ótimo. Vamos participar, né? Ah, e a Angelita. Isso, Eu coloquei lá a caixinha, né? Algumas pessoas responderam, então deixei aqui anotado sobre o ascendente, para depois você também poder passar uma visão. Mas eu queria, Haroldo, eu fiz aqui uma abertura, né? Comentei já os trânsitos mais importantes, falei, citei, né? Mencionei. Que você falou que vai abordar, trazer para a gente, Júpiter em Áries, entrada de Saturno em Peixes e, se der tempo, né? Porque é muito assunto, ah, Plutão em Aquário. Mas eu queria te pedir, Haroldo, para começar, que a gente está aqui sim, com os seus alunos, mas também temos público que ainda não entende bem de claro, astrologia, tem aquele sim, conhecimento ainda do horóscopo, né? Aí eu queria que verdade. você trouxesse aí uma base para a gente, para o pessoal que está agora aqui ao vivo e também as pessoas que eu sei que vão assistir depois. Né? O que é astrologia mesmo e essa diferença de perspectivas para previsões, né? Por que você usa perspectivas? Traz esse conceito aí para a gente, por favor. Muito legal essa tua pergunta, né? Esse teu pedido. Primeiramente, mais uma vez agradecendo a oportunidade, Priscila. E a todos que estão aí, né, que vão participar. Então, é importante, né, sempre deixar claro, né, que a astrologia é eu digo assim, é uma ciência simbólica, né, e que a nossa subjetividade tem muito papel nisso, né. Claro que eu estou falando de previsões individuais, né. No coletivo isso se torna ainda mais complexo, né, o Priscila. São várias ou melhor, são tantas variáveis, né? Então a astrologia, ela estuda essa relação, né, do homem com o cosmos, olha, há pelo menos 5.000 anos, né? Claro que, assim, de forma sistemática, vamos chamar assim, né? A gente tem notícia primeiramente com os gregos, né? Ali 3, 4 séculos antes de Cristo, tá? Mas o importante é deixar claro, né, como você pediu para falar, que não se tratam de previsões, e a gente até meio que fica assim, né, com a palavra previsão, porque as pessoas associam com horóscopos, né, como você falou, né? E não é nada disso, porque, como eu falei, existem outras variáveis, né, e situações complexas, né? A gente está falando de mundo e o livre-arbítrio, né, do próprio ser humano, né? Ah, então, nós vamos falar aqui de perspectivas. Né? Na verdade, a gente pode até, né, utilizar a palavra tendências também, né, Priscila? Ou seja, as tendências para 2023, para o coletivo, e eu vou também, porque não dá para falar tudo em uma hora, né? Mesmo que passe um pouquinho, é muita informação. Então, eu achei interessante falar para cada ascendente, deixar mais para depois um pouquinho, né? Do Saturno em Peixes, entendeu?
Então, eu preparei assim, não é nada demais, né? Mas é algo que dá para a pessoa depois querendo se aprofundar, né? Mas dá um, dá um Mata uma toque, né? curiosidade, desperta uma curiosidade. Nem vou dizer que Sim, mata uma curiosidade, porque a gente fica com mais vontade de saber, é, né? Quem se interessa, é. eu acho que aguça, né? Aguça e desperta, e aí a pessoa vai buscar um astrólogo, né? Sim. Para pedir para fazer os seus trânsitos, a revolução solar, que é o que realmente, né, vai dar aqui a ideia para a pessoa do que pode vir a ser o ano de 2023 para ela. Então são perspectivas, tendências e não previsões fatalistas, tá? É isso. Certo. E também a astrologia ela trabalha assim, com símbolos, né, com energias. Sim. Não é algo fatalista, né? Acredito eu, pelo que eu vejo, pelo que eu conheço do seu trabalho, né, que foi quem despertou justamente, né, a gente se conheceu de outra maneira. E aí, você sabendo que eu tinha aquele interesse superficial, que não era ainda nessa astrologia, você, né, me colocou no seu grupo e foi me explicando algumas coisas. E a partir daí, né, despertou esse interesse em mim, porque eu vi muito sentido, né? Então, foi a partir das suas explicações, eu vendo ali que realmente batia, que eu comecei a me interessar. Aí eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso, que se tratam de símbolos, de probabilidades, né, Sim, possibilidades, e não que tem um determinismo, né? Porque talvez a gente exato. até possa se comparar, eu tenho aquela história, né, do Saturno, por exemplo, Saturno na casa tal, então eu tenho muita dificuldade ali, ou então, ai meu Deus, o Plutão está chegando nessa casa, para que não Aham. haja essa mentalidade, né, do desespero, da negatividade. Sim, de forma alguma, né? É importante que a gente leve em consideração o que eu falei da subjetividade humana, né? Diversos fatores, e como você falou, né? O símbolo, ok? Então, como que eu vivo isso? Então, eu posso ter Saturno na 3 e você também, entendeu? Mas você tem uma vida, tem uma história, tem um karma, né? Porque também entra essa questão, né, muito Tem as importante, que experiências, né, de outras vidas. exatamente experiência de outras vidas, o tal do karma e tal. Então você vai experimentar, você vai viver situações com Saturno na 3 e eu outras. Agora, vai ter aí algum em comum, né? Porque a casa 3 fala de irmãos, entendeu, Priscila? De deslocamentos, de viagens curtas, de aprendizado. Para você pode ser um pouco mais fácil do que para mim, ou o contrário, dependendo da configuração do mapa, dependendo do seu nível evolutivo, porque a gente aqui não tem como deixar de falar do espiritual, né? Da sua compreensão perante a vida, de como você vai, vamos dizer assim, né? Trabalhar esse Saturno na casa 3. Se a gente for numa de revolta, né? Muitas das vezes, né? De querer, meu Deus, e até o que complica muito é o vitimismo, né? Principalmente como se trata de Saturno, né? Então, piora mais as coisas. Então, a importância da astrologia como diz o Danny Rudger, né, um grande astrólogo, terapeuta, a astrologia nasceu para dar, não com essas palavras, mas ele diz uma coisa muito bonita, dar ordem ao caos da experiência humana. Entendeu? Dar ordem ao caos da experiência humana. Então, é muito por aí. Então, entra uma série de coisas, né, mas é tudo muito sincronístico, né? Mas, de fato, você vai ter experiências com Saturno de casa 3 e eu vou ter um outro tipo de experiências, ainda que tenha alguma coisa em comum, porque a gente está falando da mesma casa do mapa. Mas você pode ter Saturno na casa 3, né, em peixes, e eu posso ter Saturno na casa 3 em Áries. Já muda tudo, muda bastante. Então, o importante, né, pessoal, é a gente entender isso, é a gente refletir muito a respeito dessas configurações, né? E a gente ter, como outro dia eu coloquei no grupo, você deve ter visto, Plutão, né? A gente fala muito de Plutão, de Saturno, de Urano, Netuno, os chamados também transsaturninos e o próprio Saturno, e os outros três, né? Urano, Netuno, Plutão. A gente tem assim uma visão muito errada de maldade, né? Assim, de malefício. Eles são aliados, entendeu? Vai depender da gente, vai depender da gente, tá? É isso. Certo. Então, vamos começar, porque aí eu acredito que conforme você vai, além de ser muito conteúdo, conforme você for falando para a gente Sim, desses trânsitos mais importantes, né, a gente vai tendo mais curiosidade. é. Então, serão três, eu assim, né? Fiz aqui um script para não me perder, né? São três movimentos importantes que a gente considera em 2023, tá?
Júpiter é Áries e Touro, tá? Porque ele entrou em Áries, né? Na verdade, ele entrou em Áries ano passado, 2022. Ele deu uma chegadinha em Áries, Priscila, né? Deu um alô em Áries, né? Mas ele ficou retrógrado, voltou para Peixes, entendeu? E ele voltou, quer dizer, entrou de vez, né? Em Áries no último dia 20 do 12, 20 de dezembro, tá? E vai ficar em Áries até 16 de maio. E depois Júpiter ele vai seguir para Touro. Depois eu vou falar de Saturno, né? Saturno ele muda para Peixes, né? Ele muda para Peixes no dia 7 de março, tá? E não sai mais, tá? E ele fica 2 anos e meio no signo. Então é muito importante essa mudança de signo de Saturno, entendeu? Então por isso que eu vou falar, atenção quem está aí, ó, para cada ascendente, tá, pessoal? Para cada ascendente eu vou dar uma palhinha, né? Do que quem pode quiser saber esperar, mais depois, fala com o Haroldo, né? No privado. A partir de 7 de março, exatamente. A partir de 7 de março, Saturno ingressa em Peixes para ficar, né, 2 anos e meio. Então, para cada ascendente, eu vou dizer assim, o que pode esperar desse trânsito, né? O outro trânsito, que é muito mais assim coletivo, né, afetar o coletivo, não que os outros também não, mas é o Plutão em Aquário, né? 23 de março e até 11 de junho. Então, Priscila, o Plutão ele entra em Aquário e dá um alô, né? Porque assim, só para a gente ter, para vocês terem uma ideia, Plutão entrou em Capricórnio em 2008. Você que o diga, né? 2008, né? Então veja, 15 anos. Pois é, ele ficou 15 anos, Aí eu né? fico brincando, né? Que tu vê que eu falo, Plutão não sai de cima de mim, mas porque eu tenho Sol, Lua, Vênus, Mercúrio, Netuno, tudo lá em Capricórnio, né? Eu só fui descobrir isso ano passado, Haroldo. Você tem um estélio em Capricórnio, é isso? E eu ouvia todo mundo falando Plutão em Capricórnio e eu não me ligava, até que um dia deu aquele start, né? Eu falei, gente, ele tá passando ali, que aí eu fui estudando mais, acompanhando você e outros, né? Fui entendendo, porque até então eu não estava me ligando, né? Que tem essa questão de que o planeta está passando ali, né? O trânsito naquela casa, eu não tinha essa compreensão. Pois é, então ele entrou em 2008, né? Em Capricórnio, e ele vai deixar Capricórnio, mas não totalmente, agora no dia 23 de março. Só que ele volta, Priscila, né? Ele vai até... Ele não sai muito ali do 2º grau, se não me engano, de Aquário, tá? Então ele entra em Aquário no dia 23 de março, mas ele volta para Capricórnio no dia 11 de junho. E ele termina o ano de 2023, pessoal, em Capricórnio, tá? Ele volta para Aquário, assim, e aí você pode ficar aliviada, não volta mais, ele vai para Aquário, né? 20 de janeiro do ano que vem. Daqui a um ano. Tá? Deus, ainda tem um ano para me livrar de vez. Pois é. E aí ele vai ficar, gente, atenção, 21 anos em Aquário. 21 anos em Aquário. Eu vou falar então depois, né, do Plutão. Se tá ruim para mim, eu fiquei falando, né? Olha eu aqui sendo fatalista, né? Ai, tá ruim para mim. Mas a brincadeira aí, né? Eu fui reclamar, né? Eu tenho 5 lá, e aí ficou quantos anos? 13 em Capricórnio? 15? Quantos? 15. 15, né? Então, aí eu fiquei falando, imagina para quem tem um estélio, de repente, em Aquário, né? Mas a maneira como a pessoa lida é diferente, como você já falou aí na nossa introdução, né? Cada um com as suas contas a pagar, com as suas provas. Exatamente. Então vamos lá, né? Eu vou falar desses 3 trânsitos, né? Júpiter, Saturno, esses 3 astros, né? E Plutão. Começando por Júpiter em Áries, pessoal. Júpiter entrou dia 20 do 12, né? Vai ficar até 16 de maio. Então a gente sabe, quer dizer, né? Vamos lá, né? Tem as pessoas iniciando, né? Estudando, começando. Olha, Júpiter representa expansão, crescimento, abundância, excessos, religião, prosperidade também, né? Abundância. Então, assim, a entrada de Júpiter em Áries, né? E vai ficar até 16 de maio, depois eu falo do Júpiter em Touro, tá, Priscila? Olha, vai mexer muito, já está mexendo com as massas, né? Porque a gente está falando do coletivo, no sentido de dar um impulso, serve para a gente, evidentemente, né? Dar um impulso para as coisas novas, né? A gente está falando do planeta
mais benéfico do zodíaco, pessoal. Porque Júpiter, tradicionalmente, é chamado de o grande benéfico, tá? E ele vai ficar, né, como eu falei, em Áries até 16 de maio. Áries é o quê? Para quem não sabe, Áries é fogo cardinal, é puro impulso. Né? Então, essa coisa do impulso, né, da vontade, da garra, da ousadia, da coragem, de sairmos da mesmice, né, do mais do mesmo, movimentar as nossas vidas, empreendimentos, né? Tudo isso está, de uma forma geral, está sendo favorecido, entendeu, Priscila? Sempre lembrando, tá, galera? Tem que estudar o mapa individual. Estou aqui falando do coletivo. Mas já ajuda muito, né? A gente ter Júpiter em Áries. Então, a iniciativa, coisas novas, entendeu, Priscila? Por quê? Né? Porque Áries é o signo dos começos, né? É desse impulso. Tanto que no hemisfério norte é a primavera. É quando a semente brota, sabe? É quando a semente rompe ali, né? Todo aquele período do inverno, né? Por hemisfério norte. Né? Então, mas esse é o simbolismo, sabe? Da gente romper, da gente buscar o novo e ter iniciativas. Agora, sempre tem um outro lado, né? Vamos ter cuidado, gente, com, vamos chamar de negativo, talvez, né? Eu não gosto muito da palavra negativo, mas são desafios. Olha, o Júpiter em Áries, ele vai atiçar muito a questão da agressividade, né, de Áries, sabe? Aquela coisa assim, muito impulsiva, né, Priscila? Aquela coisa muito exageradamente impulsiva, tá? Belicosidade, né? A belicosidade. Todo tipo de excesso no que diz respeito a essa energia, como você usou a palavra energia, né, do fogo, né, do ir, né, mas sem controle, sabe, Priscila? Sem cuidados. Então, como Júpiter ele também representa os exageros, a gente tem que tomar cuidado com esses impulsos, entendeu? Para não colocar, por exemplo, jogar gasolina no fogo, alguma coisa assim. A gasolina, álcool, sei lá, alguma coisa que aumente. Por aí. Eu estou fechando, às vezes, o microfone por causa do ruído aqui, para não atrapalhar e ficar só o teu áudio. Por isso que às vezes eu fico assim. Tudo bem. Tá bom? Não senti nada, assim, não atrapalhou aqui não. Tá? Então, pessoal, Júpiter em Áries movimenta muito, né? É o signo dos começos, do princípio. Como eu falei, para quem não entende, ele é o primeiro. Bom, acho que todo mundo sabe que Áries é o primeiro, mas eu queria dizer o seguinte: ele é o fogo cardinal. E cardinal são os signos de início das estações, tá? Das estações. A gente está falando de astrologia tropical, né? Porque na Védica, que eu também estudo, né? E faço mapa astral védico, é outro papo, tá? Agora, eu não vou entrar em detalhes, tá, Priscila, em relação ao individual, porque eu vou reservar esse tempinho para Saturno em Peixe, que eu achei mais interessante, tá? Porque não dá tempo, né? Não dá tempo, tá? Mas como você falou, né? Você depois vai para Touro também, né, Júpiter? Vai ter essa mudança. Já Saturno é um período mais longo. Por isso, eu vou falar agora do Júpiter em Touro, tá? Agora, só uma dica. Vocês olhem para a casa do mapa de vocês que tem Áries, entendeu? Então, eu vou dar uma atenção maior a essa questão de casas para Saturno em Peixes, tá? Mas quem quiser olhar, aí a pessoa tem que ter um conhecimento mínimo, né? Pelo menos saber qual é o ascendente, né? Para saber. A dica que eu dou para quem está começando, para quem não é leigo, é o seguinte: se você tem um ascendente, por exemplo, tá? Você tem um ascendente em Peixes, tá? Então, atenção, gente, olha a dica, hein? Para quem é novato aí. Peixes no ascendente. Ascendente é sempre casa 1. E aqui se tem alguém mais estudioso aí do assunto, né? Estudante de astrologia e até astrólogos. Eu estou trabalhando, isso aqui abre aspas, entre parênteses, né? Abre parênteses, com signo igual a casa. Isso é bem técnico, fecha parênteses, tá? Porque tem gente que pode... mas eu tenho... o meio da casa começa em Touro e depois... É o meu caso, né? Que eu até coloquei lá nos stories, né? Que bem no finalzinho eu ficava na dúvida. Até cheguei a comentar com você, não sei se você lembra. Eu tinha dúvida se era Touro ou Gêmeos. E aí depois eu fui entender pelo astro.com. Aí eu vi lá que estava bem certinho, assim. Aí, né? Assistindo os conteúdos, eu comecei a entender
que ele começa ali no final, mas a casa que né, o signo que ocupa mais a casa 1 é Gêmeos, né? Para facilitar, né? Sim. Eu vou ter que fazer isso aqui, né? Não, E só claro, até estudando, também né? tinha Tá. mencionado isso, que tem que procurar um profissional, né? Quem quiser Isso. procura você profissionalmente, ou, enfim, outra Mas pessoa, funciona, mas tá? para poder ter certeza, né, ali. Sim, Mas é uma maneira de você direcionar, assim, através, por exemplo, de uma live, né? isso. Então, só para fechar esse exemplo, a gente falar de Júpiter em Touro e seguir. Então, quem tem ascendente em peixe, gente, olha só, ascendente é casa 1. Se peixe está na casa 1, qual é o próximo signo de peixes? É Áries. Áries vai estar na casa 2. Aí tem que ter uma base, mas dá um Google, né, como se diz. A casa 2 é finanças, tá? Então vai mexer com as finanças. Pode ganhar dinheiro, quem é ascendente em peixe, mas pode perder. Pode ganhar dinheiro. Quem é ascendente em peixe, Júpiter transita na casa 2, mas pode perder. Por quê? Excessos, né? Gastos, por uma série de motivos também, tá? Que não dá para entrar aqui no detalhe, tá bom? Tá bom, pessoal? Então, daqui a pouco eu falo de casa por casa, para cada ascendente, tá? No Saturno em peixe. Agora, Júpiter em touro, Priscila, ele entra em touro 16 de maio e fica até 24 de maio de 2024, tá? Aí a coisa muda de figura, né, Priscila? Porque a gente sai de Júpiter em Áries, que é puro fogo, né? E Júpiter vai para a Terra. Né? Touro, pessoal, Touro é terra fixo, né? A gente está falando de um signo onde a preocupação é a segurança material, né? É o desejo de acumular, tá? Então pode ser bom para o lado econômico, Haroldo, no aspecto financeiro. Agora eu estou falando para o Brasil e para o mundo, tá, pessoal? Brasil e mundo. Ah, mas para o Brasil, com o governo novo que está aí, isso é outra coisa, não dá para a gente abordar aqui. Pode ser uma outra live, né? Depois também no finalzinho vou fazer a minha divulgação aqui, né? Do meu canal no YouTube e tal. Porque tem que estudar mapa da posse do Lula, mapa do ingresso solar, dia 20 de março em Áries, eclipses, até lunações, luas cheias e luas novas, traz algum impacto. Então não dá para a gente resumir isso, não dá para falar em uma hora. Então por isso que eu sugeri, né, quando a Priscila me procurou, falar das tendências gerais, né, Priscila? Mas então, a questão econômica para o Brasil e para o mundo, assim, teoricamente seria bom, né? E pode ser. Só que tem um grande problema aí. Entre maio, atenção, gente, para vocês não fazerem gastos antes desse período, hein? É, entre maio e junho, quando Júpiter entrar em touro, Plutão já estará em aquário. Eu vou falar de Plutão no finalzinho, daqui a pouco, né? E aí o que vai acontecer? Quem conhece sabe que touro com aquário faz quadratura. Então a gente vai viver uma quadratura de Júpiter-Plutão, com Júpiter entrando em touro ali em maio e o Plutão já está em aquário, entendeu? Então, o que a gente vai ter aí? Entre meados de maio e mais ou menos meados de junho, Marte vai também bagunçar o coreto. Porque Marte vai entrar em Leão. E quando Marte entrar em Leão, tá? Aí é uma coisa bem técnica, mas a gente chama de quadratura T. Porque o Marte, ele em Leão, ele vai se indispor, vou falar assim para ficar mais didático, né? O Marte em Leão vai se indispor com os dois, tanto com Saturno, tanto com Júpiter em Touro, quanto com Plutão em Aquário. Justamente com quem? Com Plutão em Aquário, né? Que o Marte vai querer brigar. Ele é briguento mesmo, não tem jeito. Marte é assim. E aí, como Júpiter vai estar em Touro, isso tem a ver com a economia. Então, atenção, gente. Nada de gastar, se endividar, sabe? Antes desse período, tá tudo bem, maravilhoso, porque a gente pode, infelizmente, viver uma crise econômica. Eu estou falando de mundo, tá? Uma situação bem difícil. O start de uma situação, sabe, Priscila? É entre maio e junho, tá? Principalmente esse período aí, tá? E é claro que isso vai respingando no segundo semestre, né? Tá? Mas assim, o pico, sabe, Priscila? O auge disso é o melhor, né? É o ápice. Porque é o momento do que a gente chama de grau exato, tá? É muito técnico isso, Priscila.
mas será ali entre maio e junho, entendeu? Entre maio e junho. E porque, como eu falei, Priscila, tem tem a entrada de Marte em Leão, entendeu? Então, quem conhece, a gente chama de quadratura T, tá? Eu até brinco, T de tensão, né? Tensão mesmo, Então, esse é um né? período aí que tem que ter mais cautela, Muito. né? Tem que segurar mais, tem que pegar mais essa energia taurina, assim, de De segurar, economizar, talvez, de estabilidade, economizar, sim, né? De sim, terra. segurar. Exatamente. Porque assim, já vai estar acontecendo entre maio e junho a quadratura Júpiter-Plutão, entendeu? Aí vem o Marte, entra em Leão e faz quadratura com o Júpiter em oposição a Plutão. Aí, né? Só que não para por aí, gente. Deixa eu pegar aqui no Mas meu você script. veio Não me falar para alguma por aí. coisa boa, hein? Não vem só com tensão, não. Olha, Aí, gente. tem mais, Ai, cara dele. tem mais. A Socorro. a gente pode ver. Olha, Socorro, Deus. tomara que não, oremos. Nesse mesmo período, a gente pode ver os ânimos mais exaltados, com atitudes extremistas, radicais, autoritários, terroristas, sabe? Por quê? Né? Plutão. Né? Plutão está em Aquário, mas ele está recebendo, vai receber nesse período, essa quadratura de Júpiter em Touro e essa tal da ativação de Marte em Leão. Né? Na verdade, né, Priscila, é uma combinação, entendeu? Então, Leão é entre fogo maio, também, né? Leão é fogo, pois é, Né? E Leão representa o autoritarismo, né? Aquário também não fica longe, né? Mas eu digo assim, arquetipicamente falando, entendeu? Sim. Eu gosto de falar assim para as pessoas não acharem que eu estou falando do signo de Aquário, pessoas, tá bom, pessoal? Então é o arquétipo, como você também usou a palavra energia, né, Priscila? Então a energia desse período aí, gente, atenção, hein? De maio e junho é de ânimos muito acirrados, exaltados, sabe? Infelizmente, a gente pode ter conflitos acirrados, conflitos bélicos, né? O start, não necessariamente a coisa pode ser aí, mas o start até, infelizmente, da guerra na Ucrânia, entendeu? A coisa pode complicar. Mas, oremos, né? A gente sabe que Papai do Céu está vendo, como diziam os antigos, né? É claro que tem coisas que tem que acontecer, infelizmente, para o ser humano, né, tomar juízo, né? O ser humano aprender. Então, Aprende mais pela dor, né? Exatamente. E aí, como não bastasse, entra Saturno em Peixes. Vamos lá agora para o Saturno em Peixes. Ficou claro que o Plutão vai voltar para Capricórnio, né? Que eu falei, né? Sim. Eu vou voltar nisso, que o último tópico é Plutão mesmo, tá? Com relação, pessoal, a Saturno em Peixes, ele entra em Peixes no dia 7 de março e fica até maio de 2025. Olha isso, né? Ele entra 7 de março desse ano, claro, e fica até maio de 2025, tá bom? Mais ou menos 2 anos e alguns meses, né? Pessoal, a nível coletivo, e aí depois eu falo de cada ascendente. Olha, para o pessoal entender, né? Pessoal que não tem conhecimento de astrologia, o Saturno, ele não fica muito bem em peixes, não. Ele fica incomodado. Muito incomodado. Sabe por quê? Aí é tecnicamente isso que eu vou falar. Saturno em peixes, ele não tem uma coisa que a gente chama em astrologuês de dignidade. Sabe? É força do planeta, né, Priscila? A força do planeta. Por exemplo, em Aquário ele tem muita força, sabe? Em Capricórnio, né? Mas em peixes, ele não tem, né? Ele não tem nem domicílio, isso é astrologuês, e nem exaltação. Aliás, Saturno É não como se fica ele muito. tivesse o quê? Não tivesse força, tivesse desconfortável, seria mais ou menos isso? Exatamente. Aí eu vou dizer os possíveis efeitos, né? Aliás, Saturno, em signos de água e fogo, ele fica desconfortável, entendeu? Por exemplo, em Áries, né, em Leão e em Câncer
peixes, né? Mas principalmente os signos onde ele tem o que a gente chama de debilidade, tá? Mas vamos lá, isso é muito técnico. Agora, Saturno em peixe, para ficar mais fácil, ele fica sem chão. Completamente sem chão. Ai, meu Deus. Então, por quê, né? Vamos lembrar, Saturno ele rege Capricórnio, terra. Não é verdade? Terra, firmeza, né? Beleza. Mas Saturno ele também rege Aquário, tá? E aqui eu trabalho com a astrologia clássica. Ele rege Aquário. Aquário é o ar, né? Ar. Então é o pensamento, as ideias. Então Saturno em peixes, ele está dentro d'água. Então vocês imaginem uma pessoa que está acostumada, quase isso, tá bobo, tá ali, né? E aí você coloca aquela pessoa ali que está acostumada com firmeza, o chão sob os pés, né? E o pensamento livre. É ar e terra, Saturno. E aí a gente vê, de repente, colocando ele na água. Então, assim, o que a gente entende dessa metáfora aí, né? Mais ou menos isso que eu estou querendo dizer. Olha, vai faltar chão para muita gente. Vai faltar chão. Né? Porque isso dependendo da pessoa, né? Deixando claro Sim, que a Haroldo está falando assim de uma maneira geral, mas já explicou sim, que depende aí de cada um, até porque sim. tem essa questão. Por exemplo, eu acho que no meu mapa tem muito disso. Tem terra, mas também tem muita água. Eu espero que eu fique bem. Eu estou falando... Que eu fique bem, né? Mas como eu estou entendendo, você está querendo dizer que, né, para um grupo, enfim, para algumas pessoas, no geral. No geral, mas como você lembrou bem, para algumas pessoas dentro do coletivo que não estão preparadas. Eu vou aprofundar, né? Porque, assim, o que é peixes? É o emocional, né, Priscila? Essa coisa muito do sentimento, sabe? Das emoções. Olha, peixes, ele adora, falando do arquétipo, né, gente? Ele adora se fundir com todo, essa coisa bem assim, né? Saturno não é nada disso. Né? Então ele vai puxar as pessoas, e aí eu falo de todos, quem se o quê? Sintonizar. Né? Ele vai puxar para a realidade nua e crua. Entendeu? Então, como ele vai, Saturno, ficar muito desconfortável, em peixe, Priscila, ele vai puxar o freio de mão, vai dizer, olha, vem cá, a realidade não é nada isso aí que você está falando, não. A realidade é isso aqui. Você está escapando. Tá viajando na maionese? Está viajando. É isso aí. As pessoas que estiverem viajando na maionese, Saturno pega mais pesado. Né? Viu? Então, eu gosto de Saturno, nesse sentido aí. Ó. Olha, não é um benefício, né? É isso que eu estou falando. Trazer para a realidade. Depende da gente. Por exemplo, aliás, antes de falar das coisas boas, mas o que eu quis dizer com isso? As pessoas que vivem na coisa do escapismo, sabe? Da fuga, por exemplo, vícios, drogas, ele vai pegar pesado. Mas pegar pesado, eu vou falando assim para ficar mais didático, né, gente? Né? É energia de Saturno. É no sentido de trazer a pessoa, não é para ela sofrer, não. Para ela acordar. Só que Saturno pega e faz assim, ó. Acorda, meu filho! Aí se a pessoa não acordar, né, ficar resistindo, aí vem a dor, né, Priscila? Aí vem a dor. E de que forma também? Com situações, né, Haroldo? Situações que vão, circunstâncias que vão surgindo na vida daquela pessoa, que fazem com que ela receba um chacoalhão, como você falou, né? Saturno vai lá e faz assim. Esse chacoalhão a gente vai ter que estudar o mapa, né? Pode ser no relacionamento. Não, assim, nesse sentido que você está falando, né? Sim. Da pessoa que está fora da realidade, dos vícios, das compulsões, enfim. E aí, de repente, surgem circunstâncias na vida dessa pessoa para ela poder despertar e sair dessa situação de vida. Exatamente. Aí cada um vai viver, né, as experiências que serão necessárias, né, para que esse chacoalhão, mexa de alguma forma cada um dentro do seu contexto, entendeu? Conforme a vida que leva, tá? Mas Saturno em Peixes vai trazer isso, sabe? Então, pode aumentar a dor e o sofrimento? Infelizmente, sim, né? A gente sabe bom, para a gente, né, que estudou o espiritismo, né, eu me considero
universalista, mas a minha base sempre foi Kardec, né, e tal. Mas assim, essa coisa do mundo que está mudando, né, a gente sabe a transição planetária, né, o mundo de regeneração, né, mas na verdade é necessário que avancemos, né, Priscila? E aí é preciso que Saturno, vou falar de Plutão ainda, etc., mexam com as nossas vidas de uma forma para que a gente, né, acorde, né? Isso dá pano para manga, né? Agora, Exatamente. mas olha outra coisa que até você falou que é legal. Vai chamar para o espiritual. Peixes, entendeu? Vai chamar para o espiritual. Vai dar aquela chamada também assim, ó, não está na hora de fazer terapia, não. Você já adiou demais isso. É Entendeu? porque Você já peixes adiou também tem demais essa isso. relação, né, com a saúde mental. Aí você até falou da Total. fuga, né? No caso, é um Sim. lado negativo, a pessoa que busca uma fuga por vícios e compulsões. Isso. E o lado positivo seria ela exatamente buscar ajuda, terapia, Exatamente. né? Porque a gente sabe, né? Quando o calo aperta, não é verdade? Não é assim? Quando o calo aperta, é que a pessoa. É aquela história que você conhece muito bem. Não vai pelo amor, vai pela dor. Papai do céu não quer isso, mas a gente é rebelde, né? Então. A gente fica, eu falo que a gente fica fazendo a egípcia, né, Fiz? Não é nem comigo. Tá lá, tá aquele chamado e a gente finge que não é com a gente. Aí vem a vida e sacode. Você fez assim? Eu costumo fazer nas lives, até na palestra outro dia, que eu digo assim, a gente tem lá o caminho, né? E a gente se desvia do nosso e a vida vai... A vida não faz um carinho. Ela chega e dá um teco pra você. Sim. E realmente pro caminho que tem que ir. Pois é, Saturno vem fazer isso, né? E curioso, tem até um comentário aqui, daqui a pouco você lê para a gente não deixar de falar, né? Mas agora eu lembrei que uma amiga que é pisciana até comentou, dizem que peixes é espiritualizado, mas os que eu conheço geralmente não são meio doidos, não sei o quê. Aí aqui a pessoa de Capricórnio, né, Saturno, falei, não são, mas porque fogem, né? Porque também não buscam desenvolver. Aí ela concordou comigo. Eu falei, porque é aquilo, assim como eu também, né? Tinha vontade de procurar uma religião e fui adiando, até que chegou uma hora que eu falei, não, peraí, eu preciso, porque você sente aquela necessidade mesmo, a baixa energia, precisa das respostas, né? Da mesma forma que foi comigo, eu percebo que é com várias pessoas que falam, né? Eu acho bonito, eu queria, mas mudar os seus hábitos, né? Virar e falar, hoje, tal hora, eu vou lá naquele lugar, eu vou estudar, se comprometer, é uma outra história que Saturno vai chegar. Você falou a palavra comprometimento, é isso. Saturno vai chamar, como a gente brinca, na chincha, olha, ou você se compromete, ou você vai, sinto muito, penar, né? Então Saturno, ele é o durão, mas é o pai severo, entendeu? Então ele tem essa função, as pessoas não gostam, mas é importante, né? Quer dizer, importante, é necessário, demais necessário. Então a pessoa vai procurar Deus, entendeu? A pessoa vai procurar a religião, que ela se afinizar, vai fazer terapia, entendeu? Enfim, vai desenvolver mais a espiritualidade, né? Outra coisa bacana que tem a ver com a caridade, sabe? Saturno tem isso, né? A filantropia. Então, muita dor poderá realmente aumentar isso aí, mas, sabe, Priscila, muita caridade, muita filantropia, sabe? Muita doação, né? Porque arquetipicamente, né? O peixes é a caridade, né? É a doação total. É a entrega, entendeu, Priscila? Aquela coisa da entrega total, né? Em prol do ser humano. Então, Saturno traz essa responsabilidade, chama a gente para a responsabilidade, o compromisso com as causas humanitárias, entendeu? Com a caridade, filantropia, né? Então, isso é bacana, né? Isso é importante, isso é o grande benefício de Saturno. Mas haja disciplina, né? A gente vai ter que... eu espero estar bem aí, né? Já que eu sou regida por Saturno, espero já ter feito a lição de casa e poder enfrentar de uma maneira leve. Mas eu tenho esse olhar otimista, a gente sabe que nem tudo são flores, mas eu acredito que vai haver mais essa procura pela espiritualidade, um comprometimento, pessoas, até mesmo a gente já percebe isso, claro que não necessariamente, mas é a sincronicidade, né? Tanto essa questão do período pandemia que a gente está passando aí, quanto
também isso da energia, provavelmente, né? A gente já percebe que na instituição tem pessoas novas chegando com vontade de se comprometer, né? Estudando, querendo trabalhar, diferente de outras épocas, que a pessoa chegava, dava um alô e cadê a pessoa? Já foi embora, né? E eu acho que isso vai aumentar. Assim, eu sinto, né, que eu... Pode avisar lá na Casa Espírita que vai aumentar. Porque a tendência é essa, né? Saturno em Peixes. Agora vamos falar um pouco do individual, né? Então agora, gente, vejam, agora não, né? Mas depois onde vocês têm peixes no mapa, né? A dica que eu vou dar é o seguinte. Deixa eu pegar aqui a minha colinha para seguir uma ordem, tá? Então, no individual, lembrando que quando a gente fala do individual, o importante, né, é a revolução solar, né, estudar o mapa da pessoa, vocês já sabem disso, né? Agora, eu fiz o seguinte aqui para ficar mais fácil, né, para as pessoas que não conhecem astrologia, né? Mas pelo menos tem que saber o ascendente, tá, gente? Não tem como, tá? Então, vocês vão ter que saber, né, onde tem peixes. Aí eu vou facilitar aqui. Porque nas casas, ou melhor, na casa astrológica onde vocês têm peixes, ali é onde sentirão o peso da responsabilidade. Olha, é peso mesmo, mas a gente precisa dar uma acordada, né? Compromisso, menos dispersão, pessoal, mais foco, sabe? Mais centralidade, né? Mais responsabilidade. Bom, a casa do mapa, né, onde vocês têm peixes, tá bom? Então eu fiz o seguinte, ó. Eu vou começar falando, bom, pelo começo, que é o ascendente em Áries, tá? Então, quem tem ascendente em Áries, Saturno a partir. A outra coisa, isso vai ser mais impactante para quem tem planetas, aí pode ser um pouco mais técnico, mas eu vou ter que falar, ali entre 0 e 10 de peixes, tá, pessoal? Porque assim, né, o signo tem 30 graus, né? Cada signo tem 30 graus. Saturno não vai sair do primeiro decanato. Porque Saturno ele entra dia 7 e ele vai. Dia 7 de março em Peixes, ele vai. Só que quando chega 18 de junho, ele volta. Entendeu, Priscila? Então ele volta. Mas ele não volta para Aquário não, tá, gente? Mas ele vai voltando. Então, o máximo que Saturno, atenção, gente, o máximo que Saturno vai chegar em Peixes esse ano é 7 de Peixes, tá? No grau 7. Então, eu acredito que o impacto maior, mexer mais, né? Esse que eu chamo de impacto, não se desesperem, tá? Ainda, brincadeira, tá, gente? Então, assim, né? É brincadeirinha de sagitariano, tá bom? Então, assim, é o primeiro decanato, galera. O primeiro decanato, tá? Que são os primeiros 10 graus, né? Decanato, claro. Os primeiros 10 graus de peixe. Então, vamos lá. Quem tem ascendente em Áries, peixe está na casa 12. Tá? Então, atenção aí, ascendente em Áries, hein? Peixe está na casa 12. Olha, eu vou dar palavras, eu vou falar de palavras-chave, né, Priscila? Porque a gente tem um tempo aí e tal, né? A coisa não dá para aprofundar. Olha, é complicado se a pessoa não buscar espiritualidade, desenvolver o psicológico, autoconhecimento, muito autoconhecimento. Não dá para postergar, gente. Quem tem peixes na 12, Saturno vai ficar 2 anos e meio aí, né? Então, começa dia 7, como eu falei. Então, assim, se a pessoa não cuidar do espiritual, sabe? Sério mesmo, tendência a depressão, até doenças, né? E a pessoa procurar momentos de ficar com ela mesma, sabe? Aquela coisa da introspecção. É aquela tal, né, Priscila, da solidão sadia, entendeu? Tá? Sei bem, porque eu descobri também que eu tenho Nodo Norte na casa 12. Aí eu entendi por que eu estava. Que a casa 12, você está falando disso, né? Casa 12, a simbologia, né? Dessa introspecção. Né? Um ponto positivo, né? A contemplação, reflexão. E realmente foi puxado, como você falou, essa questão da saúde mental, né? Principalmente quando você não tem essa ideia prévia, porque eu acho que quando é muito isso, né? A astrologia, ter esse conhecimento a partir do astrólogo,
você já meio que se preparar, por mais que Sim. não seja possível a gente se preparar para tudo, mas quando você já É, tem, né, uma ideia, eu acho que deve ser mais suave. Agora, quando você depois, até a Haroldo, eu ia fazer uma brincadeira, acabei não fazendo nos pode stories, falar. que o pessoal, quando vira o ano, né, antes mesmo de virar, fica naquela coisa de vamos fazer meta, planejamento. Aí eu pensei assim, gente, né, eu pensando, o povo tem que fazer meta, mas tem que dar uma olhada no mapa astral. Com Porque nos últimos certeza. anos, eu ficava assim, vou fazer isso. Depois, quando não dava certo, eu ia dar uma espiada lá e começava a entender algumas coisas. E aconteceu muito isso ano passado. Depois eu fui entender, vendo um vídeo sobre a Casa 12, eu consegui entender essa questão que você falou aí, todos esses pontos que você estava abordando, né? Da saúde É, mental. exatamente. É o simbolismo da Casa 12, muito bem lembrado, né? E quem tem nodo lá, como você, ou o norte, ou norte-sul, né? Enfim, a gente chama de eixo nodal, né? Realmente, em alguns momentos, vai mexer mais, sabe? Com essa questão da Casa 12 na vida, tá? Que é muito, se faz muito necessário, né? A gente olhar para dentro. Então, a Casa 12 é para a gente olhar para dentro, né, Priscila? Então, voltando, o Saturno, para as pessoas, repetindo, que tem ascendente em Áries, Saturno vai transitar na casa 12 até maio de 2025, tá? Bom, segundo ascendente, na sequência, claro, é Touro, né? Quem tem ascendente em Touro, Peixe está na 11. Então, olha, compromisso com grupos, sabe? Amizades, situações que poderão ser adversas, tá? Com amigos, com grupos, ou então aquela pessoa que tem que assumir a responsabilidade frente a um grupo, entenderam? A pessoa tem que assumir uma responsabilidade, tem muito a ver com o social, né? Com o coletivo, com trabalhos em grupo. Então, atenção aí, os ascendentes em Touro, Saturno estará na casa 11, que é a casa dos grupos, dos amigos, né? Amizades e trabalhos coletivos, tá? Bom, ascendente em Gêmeos, Peixes vai estar na casa 10. Atenção aí, ascendente em Gêmeos, né? Peixe na 10, Saturno vai estar na 10. Carreira, profissão, status. A pessoa tanto pode assumir uma. Você é ascendente em Gêmeos, né? Não, eu tenho Então, aquele ascendente final de Touro, mas aí a casa 1 é Gêmeos. Aí eu tenho Peixe na 10. pega uma. É porque você está na transição ali, não me lembro direito, Isso. Touro Gêmeos, É, né? Ah, isso, bem no final. Por isso que então, eu boa falei parte da. euzinha. Boa parte. Entendi. Boa Deixa eu parte anotar da a 10 dica está do em peixes. Haroldo. Boa Todinha, no parte. caso. Porque não tem. Hã? É porque eu nem sei explicar, né? Aí não tem uma diferença que vai mudando ali, né? Das casas. Então acaba As que a custas. 10 certinha tá. Eu acho que é isso. Meio do céu tá 0 de peixes. Não sei se eu falei Isso. corretamente. É o meio do Viu? céu. Deixa. Ah, Então, se o meio do céu está em 0, tua casa 10 é toda peixes mesmo. viu? Entendeu? É, É. Isso aí. eu espero. Por isso que eu Então, falei, vou anotar aqui as dicas agora do Haroldo. então, olha só, Priscila, você é ascendente em peixes, né? Eu acho que vai ter novidade no profissional, tá? Mas Saturno não traz nada fácil. Né? Porque Saturno traz com ele, né, a coisa da ralação, né, da ralação, da disciplina, do foco. Para algumas pessoas, sabe, pode até representar assumir, assim, uma função nova, sabe, um cargo, uma função importante, sabe, um emprego novo, mas que, claro, né, Saturno traz no seu pacote, né, Priscila? Saturno traz no seu combo muita relação, responsabilidade, né, e comprometimento, tá? Mas é isso. Para ascendente em Gêmeos é a carreira, é a profissão, tá? É o trabalho. Ascendente em Câncer, pessoal, casa 9, compromisso com estudos. Ascendente em Câncer, Saturno na 9. Estudos que podem ser acadêmicos mesmo ou espirituais, tá? Iniciação espiritual, viagens, relações com o exterior. Mas, Haroldo, vai ser bom ou ruim? Depende, gente.
Aí não há uma receita de bolo, né? Como a gente falava no começo, né, Priscila? Não é uma receita de bolo. O que a gente pode dizer é que Saturno vai mexer com essa área, mas vai trazer benefícios. Por que para o ascendente em câncer? Eu diria que traz mais benefícios, porque a casa 9, isso é astrologuês, faz trígono com o ascendente, tá? E aí, pessoal que conhece, trígono é um ângulo harmônico, entendeu? Então, a pessoa pode fazer uma viagem bacana, pode ser uma viagem até de cunho espiritual, sabe? Ou não vai viajar fisicamente, mas é uma viagem Astral. para dentro. Pode ser uma viagem astral, uma iniciação espiritual, ou estudar, né? Sim. Teve uma cliente minha que eu falei isso para ela, aí ela me deu um feedback maravilhoso. Ela falou assim, caramba, eu vou estudar teologia esse ano. Olha isso. Olha isso. Saturno na 9. Perceberam, gente, como é interessante? Teologia tem tudo a ver com peixes, né? Religião. E casa 9. Mas pode ser qualquer área da religiosidade, da Haroldo, espiritualidade, mediunidade e essas coisas. Pode falar. Oi. essa questão aí, né, do Saturno, que aí você está explicando cada área e está se referindo que pode ser de um jeito ou de outro, isso vai depender, é claro, de como a pessoa lida com isso. Tem a ver também com, assim, você resistir ou não, você se entregar ou não, porque às vezes surgem situações ou oportunidades na nossa vida que a gente resiste ou não, né? Às vezes a gente está ali sofrendo porque a gente quer, né? A gente não quer aquilo, a vida está apresentando aquilo para a gente fica apegado ao que era, né? Não quer mudar, não quer se transformar, não quer mudar hábitos, não quer mudar, enfim, pensamentos, comportamentos, não quer mudar o que for, né? Trabalho, seja qual for essa área que você está comentando aí. Então, talvez, né, estou aqui dando meu pitaco, tem a ver, né, vai ser maléfico, entre aspas, se a gente resistir, né? Resistir demais a isso que está surgindo, essa oportunidade, de repente, de mudança. É isso mesmo. Quanto mais a gente resistir, mais difícil. Entendeu, Priscila? Não adianta, né? Então, resistir a Saturno, a Urano, a Netuno, a Plutão, é brincar com muito fogo. Né? É querer, desculpa, tá, gente, se machucar. Você falou muito bem, né? Mas não é, muito bem, colocando entre aspas, maléfico, né? Somos nós que não nos colocamos, não é verdade? Eu vou usar a palavra, no fluxo, sabe? E deixar a coisa, entrar na boa sintonia. Então aquela pessoa, por exemplo, né, vamos falar do Saturno na casa 9, no caso, para quem é ascendente em peixes, né? Peixe não, perdão, ascendente em câncer, Saturno vai estar na 9. Então, assim, a pessoa está um tempão resistindo a estudar mediunidade, um exemplo, né? Então, um tempão, fica ali, não, isso dá muito trabalho, né? Não quero isso não, é responsabilidade. Aí Saturno passa ali, né? E chama para essa realidade. E como você falou, surgem situações, sabe? Surgem situações, pessoas aparecem, convites, entendeu? Ou às vezes surgem situações dolorosas mesmo, entendeu? Dolorosas. E aí a pessoa resiste, sabe? Não, eu não quero. Eu vou continuar aqui na minha vida do jeito que tá bom assim, sem qualquer comprometimento com essa tal de mediunidade. Aí complica, né? Aí o bicho pega, como a gente diz, entendeu? Então é isso mesmo. O planeta, nenhum planeta... Eu ia falar criança esperneando, batendo o pé, e lembrei, Saturno não tem uma relação assim de o pai também, alguma coisa assim? Tem. Não sei se... Tem. Né? A gente diz que é o pai severo, né? Então, tem isso sim. E ele está aí exatamente para puxar a nossa orelha, né? Então, se a pessoa resiste, muito pior, né? É muito mais difícil. Tá? Por isso, pessoal, a importância da astrologia, né? Que é para dar esse toque, né? Para dar essa luz. Entendeu, Priscila? Então, é por aí. Né? É por aí. Como eu falei, vou repetir, eles são aliados nossos, pessoal. Saturno, Urano, Netuno, Plutão. São energias, né? Vamos chamar assim, arquétipos, etc. e tal, né? Aliados, entenderam? Não tem nada de mal nisso. É a nossa percepção errada das coisas, né? A gente resiste
aí a gente sofre as consequências. Tá bom? Olha, continuando, ascendente em leão. Parei em câncer, né? Parei em câncer. Ascendente em leão, peixes vai estar na 8. Ocultismo, mais uma vez, mediunidade, porque a casa 8 tem essa relação de o porta conexão com a morte, né? Então, ascendente em leão, olha, e aí a casa 8, vou usar uma expressão, me desculpe, o buraco é mais embaixo, tá, gente? Atenção, ascendente, é sério. Atenção, ascendente em leão. Atenção, ascendente em leão. Saturno em peixes na 8ª casa. Ocultismo, mediunidade, não se trabalhando, de novo, a responsabilidade é totalmente nossa, não se trabalhando pode ter crises emocionais severas. Tá? Porque a casa 8, ela fecha, como se fechasse um ciclo, sabe? Daí a relação abre aspas com a morte, entendeu? Então, a pessoa que resiste com Saturno transitando na 8, a dor pode ser realmente, né, maior, né? A puxada de Saturno pode ser mais dolorosa, a puxada de freio dele, para quem é ascendente em leão, tá, pessoal? De novo, tá? Tem que estudar o mapa todo. A 8 também tem a ver com com as finanças que eu tenho com outros. Por exemplo, sociedades, atenção, sociedades, dinheiro com parceiros, até mesmo com relação a final de casamento, a questão da divisão de bens, né? Essa coisa complicadíssima às vezes, né? Então, questão de justiça, né? De processos na justiça. Então, atenção, ascendente em leão. Isso não é, pessoal, de novo, tá? Não é fatalismo. Eu falo desse jeito, mas assim, é para ficar ligado, né? Para a gente não, sabe, deixa ver, né? As pessoas são assim, né? Nós somos assim, né, Priscila? Deixa ver. Aí, né? Ascendente em Virgem. Atenção, ascendente em Virgem. Relacionamentos. Os relacionamentos e as parcerias. Estou falando de relacionamento afetivo, casamento, blá blá blá, né? E parcerias serão afetadas, né? Porque a casa 7 quem tem ascendente em Virgem, Peixes está na 7. 7 é o casamento, é a parceria, é o compromisso com o outro. Vai ter teste aí, vai ter teste. Atenção, gente, para muitos aqui que estão ouvindo, que tem ascendente em Virgem, pode não ser em 2023, tá? Pode ser até o start. Porque, como eu falei, né? Saturno vai ficar em Peixes até 2025, tá? Mas fica ligado, porque Saturno vai dar um primeiro toque, sabe, gente? Aquela coisa assim, ó. Cheguei! Né? Então ele chegou, tá? Então, olha, tem gente que se casa com Saturno na 7, tá? Tem gente que se casa com Saturno transitando na 7. Aí eu vou brincar aqui, ó. Quem se casar aí com Saturno transitando na 7, ou seja, quem tem acidente em Peixes, com certeza é kármico, tá? Com certeza é kármico. E aí, brincadeira, pensa duas vezes. Segura teu karma, né? Pois segura teu karma e resolve agora. Resolve isso mas agora assim, aí. Você estava falando, eu pensei, isso serve para qualquer área, mas como você estava falando de relacionamento, eu lembrei alguma coisa que eu ouvi em algum canto aí. A questão da atenção, né, Haroldo? Você sinaliza, ó, Saturno vai passar pela sua casa 7, né, que trata de relacionamentos e parcerias, e para a pessoa que está ligada, está atenta, dar atenção a isso, porque muitas vezes deixa de prestar atenção em quem está perto, né? Seja qual for a relação. Às vezes a gente até foca demais naquele que está longe, né? Naquele que está aqui no Instagram com a gente, no WhatsApp, e a gente não dá atenção para quem mora com a gente, para quem trabalha com a gente, né? Para os nossos grupos mais próximos. Porque a gente cria essa coisa de, fulano aguenta, né? Fulano não precisa, porque já tem ali uma relação sólida. Então, quando você estava falando, eu pensei nisso. De repente, para essas pessoas, ter esse olhar mais atento para as suas relações. Exatamente. Em todas essas áreas, né, e eu vou continuar, claro, que a gente está falando aqui, que a Priscila lembrou bem,
né? A coisa não vai acontecer para o nosso mal, gente. Não é assim que funciona, né? Por exemplo, dá a entender, às vezes, né, que o planeta é responsável, né? E não é assim, né? Eu já falei isso em outras situações. Não, não é o planeta culpado de nada, gente. Aliás, ele está prestando um benefício, porque quando ele passa ali pela casa, né, ele está chamando a gente para, como você falou, olhar com carinho para aquilo ali, né? Então não quer dizer que as pessoas com ascendente em Virgem vão se separar, né? Vão ter problemas no casamento. Como eu falei, é sério, tem gente que casa com Saturno transitando na 7 mesmo, tá? Mas assim, vai ter que ter um olhar, como você falou, Priscila, mais carinhoso, mais atento, né? Vai ter que buscar mais, vai ter que estar mais presente. Lembrando que peixes é o emocional, né? Tem que estar mais presente ali na relação a dois, né? Com todo carinho, todo afeto. E aí, cada caso é um caso, né, Priscila? Porque se a pessoa realmente negligencia, né? Se a pessoa não está nem aí é que a coisa pode complicar. E mesmo assim, a coisa pode complicar, mas não necessariamente, né, é o fim da relação, entendeu? Pode ser aquela crise necessária para acordar, né? Para acordar. Sim. Então, é muito importante, como você falou, as pessoas se conscientizarem, né? É uma tomada de consciência e não o malefício que o planeta, ou o mal que o planeta vai causar naquela casa ali. No caso aqui, estamos falando de casa 7 para o ascendente em Virgem, entendeu? Então, é muito por aí, tá? O ascendente em Libra, Saturno vai transitar na casa 6. Casa 6 tem, assim, servir ao próximo, dar sem olhar a quem. A casa 6 é a casa do serviço, mas também pode ser serviço desinteressado, mas também a casa 6, repetindo, para ascendente em peixes, tá, pessoal? Ascendente Libra, ascendente em Libra, né? É que eu tô com Marte transitando em cima da minha Lua em Gêmeos, Tudo né? Então já viu, né? bem, Haroldo. Não esquenta não. Quem sabe Acelerado, faz ao vivo. acelerado. Então, eu até perdi noção da hora, tá? Você me dá um toque aí, não tem nem noção nenhuma da hora aqui. Deu uma Tá? hora, mas continua, porque tem que falar o do povo todo. Imagina, Ah, eu não tá. ia gostar. Se não falou o meu, Não, vamos lá, não, foi vamos aquilo até que eu te falei. Eu falo a média uma hora, porque depois, para quem vai acompanhar depois, fica um período longo. É, Mas eu não estou esquentando, não. A gente se preocupa com quem está aqui ao vivo e não, você está falando vamos, cada um. claro, E vamos eu tô até, me intrometendo aqui, dando meus pitacos. tranquilo, tranquilo, nós vamos até a casa 12, vamos até a casa 12. Na verdade, vamos até o ascendente em peixes, É. perdão, né? Então, o ascendente em Libra vai ter Saturno na 6, pessoal. Então, ó, servir ao próximo, dar sem olhar a quem, dificuldade no ambiente de trabalho, tá? Porque a casa 6 também tem uma relação com o trabalho, o ambiente de trabalho. Saúde, atenção, ascendente em Libra, casa 6 é a saúde, tá? Então pode haver aí, não uma dificuldade, mas lembrando, uma atenção, né? Dar uma atenção maior à saúde, né? Agora, tem uma coisa boa na 6. A casa 6, tradicionalmente, astrologicamente falando, né? A casa 6 ela faz trígono com a 10. Então, emprego, tá? Oportunidade de emprego. De novo, no pacote vem relação e compromisso, né? Saturno é assim. A pessoa pode assumir um cargo, mas com muita responsabilidade. Lembrando que Saturno está associado a limites. Então não adianta, sabe, aquela coisa assim, espernear. Ah, mas eu queria aquele emprego maravilhoso, ou aquela situação. Pode acontecer, mas tem limites, né? Tem restrições, porque Saturno é o planeta das restrições. Mas a gente aprende com ele e a gente amadurece muito. Nós não vamos normalmente amadurecer com Júpiter. É o bondoso, né? O bonzinho, tudo né? A gente curte, né? Júpiter, o grande benéfico, nós vamos amadurecer, é com Saturno. Pro Aí, ó, ascendente em a Escorpião, Marcele já está deixando claro que ela está esperando você falar de Sagitário. vou chegar lá, vou chegar lá. Já já. Ó. Ascendente em Escorpião vai ter, as pessoas com ascendente em Escorpião vai ter peixes na 5, tá? Então, filhos,
Poxa, será que eu vou ser papai ou mamãe? Pode ser. Claro, atenção, brincadeira, mas vírgula. Dentro de contextos, tem que estudar a revolução solar, os trânsitos, e o mais importante, né, Priscila? Você tem que querer, né? Não é verdade? Exatamente, livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Mas é que Saturno traz aquela coisa do compromisso, né? Uhum. Filhos, maternidade, dificuldade na criação dos filhos, sabe? Mas a casa 5, ela também é a arte. Olha que legal, né? Um compromisso com a arte, sabe? Um compromisso com a cultura, responsabilidade no trabalho artístico. É benéfico, né? Nesse sentido, né? E a casa 5 tem a ver também, atenção, com prazeres e romances. Então pode aí ter um bloqueio, né? Pode ter alguma dificuldade nesse sentido também, né? Só que tem uma diferença em relação à casa 7, Priscila. É que a casa 5, lembra que eu falei do benefício da 9? A casa 5 é parecido. A casa 5 também faz aspecto bom com a ascendente, entendeu? Então, a casa 9 e a 5 são casas que a gente diz em astrologuês que elas formam trígono com o ascendente. Então, são casas boas para o ascendente, entendeu? Então, não é tão complicado assim, tá? Agora, vamos lá. Ascendente em Sagitário. Bom, família, relação com os pais, imóveis, moradia, mudança de residência, tá tudo no pacote, hein? Tá? Então, ascendente em Sagitário terá peixes na casa 4. Não falei a casa, né? É a casa 4, que é a moradia, papai, mamãe, relação com eles, dificuldade, tá? Muito provavelmente, porque a gente está falando de uma casa angular, e que Saturno na casa 4, ele faz quadratura com ascendente. Aí já quadratura é tensão, né? Então, responsabilidade em casa, sabe? Pode ter alguma dificuldade, ou várias, né? Nesse sentido, em relação a familiares, casa, moradia, imóveis, e pode até ter que se mudar, sabe? E se mudar, às vezes, porque não quer, sabe? Porque aquela coisa assim não tem jeito, tá? Mas cabe, como sempre, a análise completa do mapa, tá? Bom, Capricórnio, ascendente em Capricórnio, terá peixes na 3, irmãos, vizinhança, viagens curtas, estudo e aprendizado. É mais difícil. Relação com irmãos. Pode ter um irmão que passe uma dificuldade, viu? Psicológica, emocional, tá? Tem que estudar o mapa. Mas também pode ter um irmão que vai, de repente, olha, dentro do simbolismo, tá? Para ficar didático. De repente, o irmão da pessoa resolve entrar para o seminário, vai ser padre. Tá? São coisas assim, né? Porque é peixes na 3. Então, peixes na 3 tem a ver com irmãos, primos também, com vizinhança e com viagens curtas. Com relação a viagens, pode ter um bloqueio aí, tá, Priscila? Uma restrição, entendeu? Ou restrições. Então, é uma área que pode ser um pouquinho difícil, né? Ascendente em Aquário, tá quase acabando, né? Ascendente em Aquário, peixes na 2. Din-din. Aí, olha, financeiro, o bolso. Ascendente em Aquário, o Saturno vai estar na 2, né? Vai ter peixes na 2. Então, pode ser um pouco complicado. Restrições financeiras, dificuldades, sabe? Então, atenção, ascendente em Aquário, hein? Tem uns 2 anos e meio para cuidar bem das finanças, porque Saturno vai estar ali, sabe? Ó, cheguei, né? Para que você possa ter mais cautela no uso do dinheiro. Colocando tá? ordem, né? Isso, bem lembrado. Saturno coloca ordem, né? Ele coloca essa coisa da restrição para que a gente aprenda, né? A planejar, né? A saber até onde pode gastar, né? Até onde a gente pode gastar, tá bom? Bom, por último, o ascendente em peixes, né? E aí, para ascendente em peixes, peixes casa 1 é o corpo, é a saúde também. Então, ascendente em peixes, ó, mais introspecção, mais responsabilidade em tudo e perante a si, perante a saúde, perante a vida, sabe? Saturno vai dar uma boa chamada nos ascendentes em peixes para
aterrissarem, sabe? Tem que aterrissar, ó. Desce, né? Aterriza, porque a vida é isso aqui. Então, se o ascendente é em peixe, pessoas com ascendente em peixe, sou eu, tá? Tô ascendente em peixe, tá? Né? A pessoa tá muito, sabe? Assim, tem que aterrissar. Novas responsabilidades. Mas tem essa coisa da espiritualidade muito forte, tá? Tem essa coisa, né? Eu já estou sentindo isso também em algum nível. Da questão da fé, sabe? Da responsabilidade com a espiritualidade, essas coisas, tá? Terapia também, né? A importância da terapia, a importância de cuidar da alma. De cuidar da alma. Vai. Tá? Então. Só para responder a Cristiane, ó, que ela está perguntando, vai ficar gravada assim a live. Ela tá. Eu não consigo ver os comentários. Eu não consigo ver os comentários. Eu penso que eu tenho que rolar a tela. A Cristiane perguntou se vai ficar gravada. Eu estou confirmando que sim. A live. Ok. É que eu rolei a tela aqui. Eu rolei a tela aqui, aí sem querer, querendo, parou aqui no meu amigo Antônio Chamarelli. Boa noite, meu amigo. Tudo bom? Bom. Então, desculpa quem foi falando, é porque eu também não podia interromper toda hora o Haroldo, senão imagina, a gente ia ficar aqui 2 horas, tá? Mas eu fiquei lendo, só não estava fazendo uns comentários, dando uns pitacos aí. Continua, Haroldo. Com relação ao trânsito de Saturno nas casas, né? Terminou, né? Com ascendente em peixes. Agora faltou falar, não sei se dá tempo, eu acho que pode levar mais uns 10 minutos, você que sabe, Plutão em Aquário. Mas, pode falar, é uma pincelada, né? Porque como você falou, é muita coisa, tanto o tempo que ele vai falar, quanto a visão coletiva, enfim. Isso aí é papo, a gente fala nos próximos 20 anos. Né? No coletivo. Ano que vem você volta, quando entrar de vez você volta, depois você volta. Mas só para dar aí uma pincelada, já que a gente comentou, não tem problema não, pode ficar à vontade. Então vamos lá, mais uns 10 minutinhos, dá uma pincelada. Plutão em Aquário. Plutão ele vai entrar em Aquário, né, como eu falei, no dia 23 de março, dá uma chegadinha em Aquário, fica até 11 de junho, tá, Priscila? Ele volta, vai voltando, volta para Capricórnio e termina o ano em Capricórnio, tá? Esse retorno de Plutão para Capricórnio, né, depois ali do dia 11 de junho, é como se ele fosse mexer de novo, abalar, sabe? O que ainda precisa ser abalado, sabe? É como se ele voltasse assim, tá faltando isso aqui, né? Então isso aqui ainda tá, isso não pode ficar assim, né? Então o Plutão volta para Aquário para dar uma mexidinha, né? Mas ele fica até o grau 27, tá? Atenção quem tem planetas, tá? Sol, planetas, a Lua, ascendente ali no final de Capricórnio. Aí procure um astrólogo porque tem que dar uma estudada no mapa. Você considera quantos graus, Haroldo? Assim, nessas influências? 5 graus. Então, como ele vai voltar para Capricórnio, vai ficar ali no grau 27, né? Quem tem planetas, na verdade, Priscila, quem tem planetas no final de Capricórnio e começo de Aquário vai sentir, entendeu? Agora, atenção, gente. Que eu estou perguntando. Que o meu, acho que o último é o Sol, um 19. Por isso que eu perguntei. Não, tá porque ótimo. eu já ouvi que né, alguns astrólogos consideram 5, outros 7, não sei, 10, depende, né? Para Transsaturnino, para Transsaturnino, especialmente Plutão, eu trabalho com 5, entendeu? Sim. Então, ele volta para Capricórnio. Agora, nesses 15 anos, né, que Plutão ficou em Capricórnio, né, ele mexeu com as estruturas rígidas, né, com o mando de poder, com o dinheiro, com a economia. Lembram daquela crise de 2008, né, que foi uma crise, né, mundial? Bom, ele vai voltar para Capricórnio. E lembra que eu falei da quadratura com Júpiter? Pois é, a gente tem que ficar ligado. A gente tem que ficar ligado com a questão econômica. E eu estou falando de mundo. Mas o que acontece do outro lado do mundo respinga aqui, né, Priscila? Com certeza. A globalização. Agora em Aquário, que é o que interessa agora aqui, né? Como eu falei, ele entra muito rapidinho, né? E sai. Ele entra em março, sai em junho de Aquário. Ele volta definitivo para Aquário para ficar 21 anos. Ele volta em janeiro de 2024, tá? Então,
o que a gente lembra? Eu anotei aqui, para não esquecer, né? Só para a gente pensar, para a gente concluir a nossa live pensando nisso. Quando o Plutão esteve a última vez em Aquário? De 1778 a 1798. O que a gente teve aí, Priscila? Conta O Iluminismo. pra gente. Olha só, o Iluminismo, o chamado século das luzes, da razão, né? A crítica à hegemonia católica, ó, né? Ao poder, né? Católico. E o que a gente teve de mais importante nesse período? Revoluções que culminaram na Revolução Francesa. Tá? Então, olha que interessante, né? Plutão passou por Aquário ali, né? No final do século XIX, né? Perdão, 18, século XVIII, e deu uma mexida, né? Porque o mundo não foi mais o mesmo depois da Revolução Francesa. A gente sabe disso, porque a Revolução Francesa, né, ela inspirou, né, outras revoluções pelo planeta. Portanto, podemos esperar, não esse ano, tá, gente? Porque ele vai dar uma chegadinha rápida e volta só a partir de janeiro do ano que vem. E a gente tem 21 anos, né? 21 anos pela frente. Mas ele vai mexer muito com essa estrutura que ainda resiste e vai trazer de uma forma muito forte humanismo. Eu diria que uma grande mudança, né? Com relação à igualdade, né? Aquário é a igualdade, a liberdade. De novo, a gente lembra até do lema da própria Revolução Francesa, né? Fraternidade, essa coisa, né? Exatamente. Né? Então, Plutão vai mexer de maneira muito significativa ao longo dos próximos anos com as estruturas, né? Com o coletivo, para que a gente seja mais humano, para que a gente seja mais fraterno, para que a gente possa trabalhar em conjunto, né? O humanismo, a coisa da igualdade, o respeito às diferenças, né? Está precisando, né? A gente tem que aprender. Você está falando, eu estou pensando aqui, a gente está precisando. Está precisando. E mais uma coisa, sabe, muito interessante, Priscila, tecnologia. Olha, a tecnologia. Se a gente hoje está assim, né? Poxa, olha que legal, né? A gente está aqui falando, fazendo uma live. Pois é, mas imaginem, quando o Plutão entrar em Aquário, e principalmente, pessoal, principalmente de 2025, eu sei que está longe, mas para a gente pensar, de 2025 a 2028, quem é que vai entrar em Gêmeos? Urano. Então, Urano entra em Gêmeos, e quando Urano entra em Gêmeos em 2025, ele forma um trígono com Plutão em Aquário. Então, a gente vai ver de 2025 a 2028 um grande boom na tecnologia. Sabe esse Gêmeos da comunicação, né? Exatamente. Sabe esse tal de metaverso? Eu pensei assim, meu Deus do céu, tem que ficar muito ligada para não me perder, né? Como da área de comunicação, porque essas perspectivas, né, astrológicas aí para esses próximos anos são de talvez coisas que a gente nem tem noção, né? Bastante, eu costumo né? pensar assim, se a gente, pelo menos eu, não tinha há 10 anos, né, essa ideia de que hoje em dia o celular ia ter tanto de memória, a internet tanto de velocidade, ia ser tão rápido, né? A gente ia ter tanta coisa, cursos online. Olha essa facilidade, que antigamente a gente tinha que se deslocar, gastar passagem, lanche, enfim, né, transporte lotado. E agora a gente consegue comprar um curso, fazer na hora que pode, enfim. Tudo isso, né? A gente não imaginava há 10 anos, 20, enfim. Imagina daqui para frente, né, Haroldo? Exatamente. Essa é a grande revolução também, né, entre as coisas que eu falei, né, de Plutão em Aquário, mas quando ele encontrar entre aspas, né, quando formar o trígono Urano em Gêmeos, né, vai ter esse boom aí de 2025 a 2028. Mas a gente pode começar a ver antes, sabe, Priscila? A coisa começa antes, né? Aí eu me lembrei, né, de robótica com inteligência artificial, sabe? Me lembrei do metaverso, né? De repente a gente vai estar fazendo uma live lá na frente, Priscila, cada um com o seu avatar, né, no mundo virtual. É sério. Cada um com o seu... cada um com o seu avatar. No metaverso. Metaverso. Mas sabia, só assim, chegou para mim uma proposta, um orçamento e tal, a cliente
mencionou o metaverso, eu falei, gente, eu preciso correr atrás para entender aqui como é que funciona o metaverso, porque a cliente já está querendo estar lá no metaverso. E Pois eu ainda é. não consegui compreender, porque eu acho que tem que ter uma grana para entrar, sei lá, eu não entendi ainda como é que é, né? Sabe qual é o problema também? É a banda larga, né? Ainda tem que dar, né, uma proliferada, né? Tem que ter mais acesso ao tal do 5G, né? Aliás, aqui a gente começou com o 5G, já se estuda, já tem lá fora testes, coisa mais avançada, né? Que seria o 6, ainda não tem nome, mas seria o 6G. Imagina só. Então, a gente está falando de um grande boom tecnológico aí com Plutão em Aquário, principalmente quando ele formar com o trígono com Urano em Gêmeos, né? O que mais aqui? Então, serão mudanças muito importantes. Lembrando uma coisa muito curiosa que você deve saber, né? E aí isso tem, assim, isso tem muito no meio espírita, né? Kardecista, eu acho, né? Pelo menos o que eu andei escutando e tal, do mundo, ele, meados desse século, né, Priscila, ele atingiu um nível que seria, talvez, o começo do plano de regeneração, não é isso? Do mundo de regeneração, né? A tal da transição. Olha que Pelo interessante. que eu ouço, né, porque a gente não tem nada assim determinado, é que a gente está no período mesmo de transição. Tem aquela Exatamente. previsão de que daqui a algumas décadas poderia entrar, mas assim, não, né, não tenho esse conhecimento e eu acho que, porque a gente não Aham. pode determinar nada, né? Já estamos, Sim, até porque a sim. gente, em regeneração a gente não está mesmo, né? É só olhar para o Não. lado. Então, a gente está nesse período da transição que já vinha acontecendo e com a pandemia, com tudo, até uma prévia, né? Porque outro dia a gente estava lembrando de coisas que aconteceram antes da pandemia, que foi praticamente um trailer, né? Uma sequência de vários, aquela época de Verdade. Brumadinho, Ninho do Urubu, é esse o nome, né, gente? Dos jovens lá do incêndio, enfim. Várias coisas que foram Isso. acontecendo que a gente já estava assim, chocado e de repente veio a pandemia. Então, tudo isso que Pois é para é. mexer, como você falou durante a live, né? São que a gente, aí como você trouxe o espiritismo, a gente, né, tem um termo aí, flagelos destruidores, né? Kardec pergunta, com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? E os espíritos Aham. respondem, para fazê-la progredir mais depressa. Exatamente. E na resposta continua dizendo que nós temos oportunidades todos os dias, só que nós não, né, utilizamos essas oportunidades, não aproveitamos. Então Isso. acontecem essas coisas para dar uma chacoalhada, né, na nossa humanidade. E a gente busca, e você trouxe, né, esses arquétipos, tanto de peixes como um todo, da empatia, quanto escorpião, esse para dentro, a casa 8, né, o Uhum. emocional. Então, através dessas transformações é que a gente começa a prestar atenção e mudar, principalmente a partir da gente, né? Que a gente não pode mudar o outro. Exatamente. Eu me lembrei disso não por uma questão, como você lembrou bem, de data, não é nem isso não. Mas entendeu? Esse tempo de 21 anos de Plutão em Aquário, por quê? Porque ele vai ficar em Sim. Aquário até ele vai ficar em Aquário até 2044, né? Então, vai dar uma acelerada nessa tal de transição planetária, entendeu? Isso eu imagino, mas aí É, isso eu estou falando é aqui, isso. né? Não posso falar nem Exatamente. lá nem no centro espírita, nem no meu perfil espírita, né? Que a gente separa as coisas, né? Mas a minha Claro, claro, claro. visão, né? Como igual você, né? Que eu gosto de ter outros conhecimentos, outros saberes, eu também acredito Ah, nisso. sim. Então, Plutão, claro que não é só Plutão, né? A gente teria que estudar, e não é o objetivo da live e nem tem tempo. Netuno, né? A gente tem Urano, né? E tal. Então, são várias configurações que vão se unir, né? Muita coisa vai mexer para que a gente tenha, quem sabe, né? Como você falou, não existe uma data, mas ao final, abre aspas, muitas aspas, tá? Por favor. Assim, nem final, meados desse século, ali 2050, uma situação um pouco melhor, né? Só que tem o seguinte, o ser humano faz as suas escolhas, né, Priscila? Tem isso, né? Então, que a gente possa, né, fazer as melhores escolhas, né, os governantes, né? Exatamente. Tem isso também, para que a coisa seja suave, porque os trânsitos Nosso que... papel, né, Haroldo? Porque a gente não pode, Ah, por mais
na questão dos governantes, o máximo que a gente pode fazer é votar, mas assim, com relação ao coletivo, ao grupo, a gente não tem como interferir muito, a não ser a partir da mudança é nossa, né? E a partir, a gente só pode influenciar a partir do nosso comportamento, do que a gente é, fazendo, nosso, né? Mas eu acredito também, como você falou, que viram oportunidades de crescimento, né? Vamos colocar assim. Cada um fazendo a sua parte, né? O mundo vai se transformando para melhor, né? E é isso, né? Eu acho que deu para passar aqui, o tempo estourou bastante, mas né, eu acho que deu para dar uma geral. A Roseli, não sei se você está vendo aí, falou parabéns, Haroldo e Priscila, pelo excelente live, obrigada. Oi, antes da gente finalizar, vou pedir para o Haroldo falar aí rapidinho, então, como é que o pessoal entra em contato, seus cursos, fazer sua propaganda aí, que ele também faz live nos canais dele, né? Faz no YouTube especificamente. Exatamente, estou retornando com as lives na quarta que vem. Haroldo com H mesmo, né? Haroldo Mendonca no YouTube, e aqui é @astrólogo H Mendonca, tá? Quem quer aprender astrologia do zero, pessoal, esse ano eu vou lançar um curso novo para iniciante. Aprender astrologia, aprender a interpretar mapa astral em 10 semanas. Olha o desafio. 10 semanas a aprender. Tá? Esse é para o iniciante. Depois eu vou divulgar, né? Me sigam aí nas redes, aqui no Instagram, papapá. E tem os cursos mais avançados, né? Como o curso de astrocartografia, começando... Deu branco aqui. Acho que é 23. Mas a pessoa te segue, que aí vai ter tudo lá, né? Todos os posts. É 23 de janeiro. É 23 de janeiro. A astrocartografia, aí quem já conhece, já estuda astrologia, sabe o que significa a astrocartografia. Enfim, né, que é você estudar, né, as relações do nosso mapa astral, do mundo, com países, né, com latitudes e longitudes, onde é melhor para morar, estudar, viajar, se mudar. É uma coisa bem curiosa, mas não dá para iniciante, não dá, tá? Sim. Então, gente, é isso. Então fiquem ligados, né, no curso novo, para iniciantes, o curso básico vai ser lançado, e nas lives dele, toda quarta-feira, né? Ou pelo menos quando você faz a quarta-feira. Quando eu faço, mas normalmente sim, quartas-feiras, 20 horas no meu canal no YouTube. Estou vendo aqui, obrigado. Aqui, ó, tem o Augusto, lembrou bem. Obrigado, Augusto. Tem um webinário, vai ter um webinário gratuito de astrocartografia, tá? Tá no simpla.com.br, só procurar Haroldo Mendonca lá, né, com H, tá? Mas eu vou divulgar nas minhas redes, tá? O webinário gratuito de astrocartografia. Então a pessoa está em dúvida, né, Priscila? O que é isso? Astrocartografia, o que é? Mas é para quem já tem conhecimento de mapa astral, tá? Então, obrigado por lembrar, Augusto. Gente, muito obrigada, Haroldo. Foi aí muito enriquecedora, 1h30. Eu falei para ele assim, vamos até 1h10. Mas a questão é mais mesmo que às vezes depois fica muita coisa para quem assiste. Mas foi muito bom, tenho certeza que muito leve, né? Passou rápido, foi uma conversa boa, pelo menos para mim foi. E acho que para o pessoal também. Obrigada pela sua participação, por compartilhar seu conhecimento com a gente. Eu que agradeço e quando quiser é só chamar, né? Sou fominha de astrologia, estou aí para isso. Né? Brincadeira, mas é isso mesmo. Valeu, gente. Obrigado aí a participação. Tá? Não deu para falar com todo mundo aqui, dar um alô, mas sintam-se beijados no coração. Tá bom? Obrigada. Obrigado, Priscila. Obrigado a todos. Namastê. Tchau, tchau. Tchau, tchau.